Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Emmanuel vem tratar na lição 120 do livro Pão Nosso, com o título Conciliação. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor, concilia-te, o que equivale a dizer, faze de tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado, movimenta-te no serviço de revelar a boa vontade perseverante e insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores circunstâncias. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes enquanto palmilhas o mesmo caminho, porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha, os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Olha que coisa interessante. Emmanuel vem pegar uma passagem em que Jesus está chamando a atenção da imortalidade da alma. Está falando, olha, a inimizade que a gente constrói aqui por algum motivo, ela vai acompanhar a gente depois no plano espiritual. Daqui a pouco a gente vai chegar do outro lado da vida e vai ter com esses espíritos. E aí como é que estaremos nós em matéria de sentimento? Então ele vem falar assim, ó, concilia-te. Concilia você primeiro. Dentro do seu coração você tem que estar bem. Quando a gente vai fazer o estudo desse tema, eu sempre gosto de trazer a lume aquela história do André Luiz, que é bastante conhecida, que está no livro Nosso Lar, que foi o primeiro da série dos 26 livros escritos por ele, através das mãos de Chico, mas 13 falando como repórter do mundo espiritual. O que acontece? O André Luiz, quando ele retorna ao lar dele, recebe permissão para voltar na casa dele e encontra a esposa casada em novo matrimônio, o ciúme e até uma raiva, né, se apodera dele de uma maneira que o simples fato dele sentir aquilo o levou para uma região umbralina. E ele, ainda bem que não ficou muito tempo, porque ele ainda estava fresco ainda com as ideias do Clarence, do Lísias, de tudo que ele tinha visto no Nosso Lar, e inclusive também ele passou muito tempo numa região de sofrimento, então quando ele olhou aquilo ali, ele conseguiu quebrar a sintonia e sair daquela região. Mas fica a lição para a gente, a pessoa que não se concilia vira joguete na mão dos espíritos, porque é simples. Vamos fazer agora uma analogia. Eu tenho uma pessoa que eu não gosto daquela pessoa, eu chego do outro lado da vida, alguém mostra uma foto daquela pessoa, projeta a imagem daquela pessoa na minha frente, quando eu olhar para aquela pessoa, o sentimento que eu vou ter vai ser qual? Raiva, ciúme? Esse sentimento vai me levar, querendo ou não querendo, contra a minha vontade, né, vai me levar para uma região de sofrimento, porque é uma região totalmente mental, né, o plano espiritual, e de acordo com o meu sentimento eu sou atraído por aquilo que eu estou sentindo. Então olha que informação grave. Aí a gente vai entender por que aqui o Emmanuel faz questão, concilia-te depressa com o teu adversário, porque muitas das vezes o adversário não vai estar pronto para estender a mão para te perdoar, não vai acontecer isso. Aliás, o que mais existe aqui na Terra, né, são pessoas que ainda são duras em relação ao arrependimento mesmo, e às vezes muitas de nós até estudamos o Evangelho, mas na hora de praticar, fala, não, podia fazer com qualquer um, mas comigo não, ainda é o ego, a vaidade, o orgulho ainda muito grande. E quando vai falar dessa conciliação, a gente vai pensar assim, né? Tem coisas que realmente as pessoas fazem com a gente, que magoam a gente, e como a gente traz ainda muito enraizado esse sentimento dentro da gente tem que ter um tipo de terapia para poder estar lidando com esse sentimento tão negativo. Mas eu vou trazer uma experiência pessoal, que é muito recente, né? A experiência pessoal foi o quê? Uma pessoa que me magoou muito,
Em primeiro lugar, são etapas. A primeira etapa, eu comecei a fazer prece por aquela pessoa todos os dias. Aliás, prece todos os dias a gente já faz naturalmente, normalmente. O espírita tem mania de fazer prece quando acorda e quando dorme. Na minha prece matinal, quando eu acordava, eu envolvia essa pessoa sempre. E era uma coisa assim, o sentimento que vinha não era bom, mas eu fazia prece por ele. De tanto eu insistir nisso, eu entrei numa segunda etapa. A segunda etapa qual foi? Foi a etapa de que passou a ser indiferente. Mas já melhorou. Antes tinha um sentimento ruim, agora passou a ser indiferente. Eu continuei fazendo a prece e não sentindo mais nada por ele. Uma terceira etapa que foi interessante, sem eu perceber, foi depois eu esbarrar com ele, encontrar com ele fazendo alguma coisa e olhar para ele, olhar com um sentimento até de ternura, um sentimento até de compreensão, mesmo ele não retribuindo o olhar e ficando com um aspecto, né, rude comigo. Mas eu olhei para ele e falei, pô, que bom, o sentimento aqui dentro de mim já não está sendo aquele que era antes. Mas, vamos lá, eu continuo não concordando com as atitudes, com as posturas dessa pessoa. Então, mesmo eu tendo feito esse trabalho de prece, quando eu vejo que ele está fazendo alguma coisa que parecida com o que ele fez comigo, me deixa irritado de alguma maneira, me deixa incomodado de alguma maneira. E eu tenho que aprender o seguinte, eu tenho que aprender agora a não deixar que o meu sentimento seja transformado de maneira que eu não consiga me conciliar, que eu fique assim, como joguete na mão dos espíritos. Até porque, vamos imaginar aqui, né? A pessoa, se Jesus, todo mundo que... eu não gosto do Cristo. Quantas pessoas ainda não gostam do Cristo de maneira gratuita? Porque receberam a imagem do Cristo a pior possível. A daquela que impõe, que é o Senhor, igual muita gente fala por aí, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você não está com ele, não está com ninguém. Você tem que aceitar ele como seu salvador. Aí a pessoa entra numa religião e vê a postura de algumas pessoas e fala, então se é isso que é o Cristo, se esse que serve o Cristo, também não quero não. Né? E não é por aí. Na verdade, o Cristo ele já está tão envolvido de amor, né, de uma conquista individual dele que ninguém tira, que pode acontecer o que for, ele vai estar sempre com aquele sentimento maravilhoso com relação a todo mundo e por isso que é o governador aqui do nosso planeta. Né? Então a gente vai pensar assim, né? A partir de hoje eu vou começar a tomar conta do meu sentimento. Reconcilia-te, concilia-te com o teu adversário o mais depressa possível, é claro. É claro que a gente não vai deixar de abordar também o fato de quando chegar do outro lado da vida, não existe nada escondido que não esteja exposto. Vamos começar a trabalhar com essa hipótese a partir de agora? Quando fala pra gente, ou a nossa palavra seja sim, sim, não, não a partir de agora, ou então vamos adquirir o costume de assumir a responsabilidade dos erros que cometemos, porque todos nós cometemos erros, eu também cometo erro. Mas eu assumindo a responsabilidade daquilo. Ainda é por fraqueza, ainda é por falta de discernimento, ainda é por preguiça, mas cometo erro. Aliás, todos que vivemos aqui na Terra ainda temos erros ainda. Né? Mas a gente tem que aprender isso. Vamos assumir a responsabilidade dos nossos erros e vamos sim procurar de alguma maneira reparar o que tiver a nosso alcance, reparar o mal que a gente fez. Quanto mais a gente procurar reparar o mal, mesmo que... eu costumo defender o seguinte, muitas das vezes você vai querer chegar perto de uma pessoa e falar assim, eu vou abrir o jogo para você. Eu fiz isso e isso com você. É pior. Eu acho pior. É melhor você procurar reparar, fazer o que tiver ao teu alcance para compensar aquele erro. E um dia que aquela pessoa tiver consciência daquele erro, você vai chegar perto dela e falar, pô, eu errei sim. Mas eu errei, eu sabia que se eu falasse com você, de repente eu ia atrapalhar muito uma forma de conciliação. Então o que eu fiz? Eu fiz isso e isso para tentar compensar. Se eu não conseguir compensar, me perdoa, mas... Né, e aí, o que acontece? Quando chega do outro lado da vida, eles também vão ver que eles também têm muito erro também para corrigir, e fatalmente vai chegar um dia que todos nós vamos estar aqui, irmãos, um de mão dada com o outro, lembrando, somos todos ainda espíritos em expiações e provas aqui na Terra. Todo mundo precisa de indulgência, todo mundo precisa de perdão. É uma condição para você progredir aqui na Terra. Então, nem sempre vale a pena você chegar perto da pessoa e falar aquilo diretamente com a pessoa, mas simplesmente deixar de cometer aquele erro e procurar reparar da melhor maneira possível aquele erro. Mesmo que depois lá na frente, né, a gente tome coragem, chegue para a pessoa e fale, eu fiz isso com você, você me perdoa, se você nem quiser agora mais me tratar bem, eu vou entender, mas eu tentei reparar. Fique em paz com você mesmo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.